Sou Carlinhos Prestes, sou filho de José Prestes, da dona Margarida Prestes. Tenho meus irmãos Marcos e Ana Silvia. Vivi nessa casa até o casamento com minha esposa, Carla Prestes. Tenho 5 filhos, Tiago, Maria, Carlinhos, José e a Tainá. Em 1986, meu pai conseguiu um emprego para mim no Bradesco. Fui trabalhar como contínuo no Bradesco. Logo depois disso, fui trabalhar com meu pai. Fui ser cerealista junto com ele. Em 1991, compramos o Alto Posto Montifal, onde meu irmão e eu somos sócios proprietários. Vai se fazer 30 anos agora em 2021 de trabalho árduo. Com a compra do posto, eu, novo, comecei a ser fornecedor da prefeitura. Nos 2 governos me deixaram de pagar. Por que é assim a política? Por que você vende honestamente e prefeitos deixam de pagar, sendo que no poder público é diferente até do comércio, que o dinheiro vem, pago pelos impostos de todos nós e simplesmente distribui e não consegue administrar. Daí eu comecei a participar da política mais. Em 2000 comecei a conversar muito de política. Eu tenho um tio, João Aparecido Miranda, a gente sempre falando sobre política, as nossas ideias sempre batiam, ele sempre um homem lutando por diferenças sociais, sempre falando da política que não é trabalhada para aquele que mais precisa. Entrei num partido político para começar a política, sendo pré-candidato a prefeito. Saí desse partido e fundei o PHS, que era na época um partido pequeno. Começamos uma trajetória política com o PHS, fazendo parte de uma política diferenciada. Eu sempre digo o seguinte, que quem decide uma eleição é o povo. Se ele quiser, ele muda toda uma trajetória política. E aconteceu em 2004, nós ganhamos, eu saí como coordenador, o mais forte dentro de nós foi escolhido para ser candidato, que na época foi o Hernani, e eu fui coordenador daquela campanha. Passando isso, sempre com meus pensamentos, os ideais, com as palavras do meu tio João Miranda, eu continuei. Em 2006 saí candidato a deputado estadual, em 2008 saí candidato a vereador, em 2012 também abri mão para ser vereador, em 2015 eu entrei no PT e até tem uma história interessante que por que eu entrei no PT. Em 2015 foi a época que meu tio João Miranda ficou doente, teve uma grave doença, ele nos deixou. E naquele momento crítico, do momento político, principalmente da história do PT, então a gente escutava muito que só tem corrupto. E meu tio era essa história política. Como enterrar alguém tão querido como se fosse essa história política, e ele tinha uma história tão linda? Eu acho que não são partidos políticos que comandam a história do país, são as pessoas, e partidos políticos podem ter corruptos, como pode ter muita gente boa. Saí, tive uma honra muito grande, eu com o Dito Cruz, ficamos em 3º colocado, tive 11% do eleitorado. Tenho muito orgulho disso, e muitos que votaram em mim conseguiram ainda ficar firme comigo, mesmo tendo polarizado e os 2 grupos políticos gastando muito dinheiro. Hoje sou candidato a vereador, eu quero representar o cidadão itaporanguense, trabalhar junto, administrar junto com o prefeito e fazer dessa cidade cada vez melhor. Sou Carlinhos Prestes, sou candidato a vereador. Por isso preciso da sua confiança, do seu apoio e do seu voto. Meu número 13234. Muito obrigado.